Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana, gravando dessa vez aqui na sexta-feira, bem após aí o fechamento do pregão, mas já trazendo aí esse conteúdo do radar da semana, onde eu vou falar do Ibovespa, vou falar do dólar, do DI, dos juros futuros, vou falar também aí de S&P 500, minério, petróleo, Petrobras, Vale, os principais índices setoriais. Então, fica comigo até o final, porque eu acredito que isso vai te dar um norte ali para a semana que vem, que é os pregões do dia 9 até o dia 13. Lembrando, esse é um conteúdo exclusivo para membros, no momento que eu estou gravando, durante todo o final de semana, segunda-feira, e na terça-feira eu abro esse conteúdo para todos aqui dentro do canal. Então, enfim, se esse conteúdo é útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais, pode compartilhar também, enfim, agradeço. Vamos lá, vamos rodar aqui a análise então, vamos começar falando aqui do Ibovespa, desse fechamento aqui do Ibov, com a queda de 1,05%. Isso fez com que o Ibovespa gerasse um sinal de baixa no gráfico semanal, mas sem mudar sua tendência de alta. Lembrando, a tendência de alta do Ibovespa, para ela mudar, o Ibov teria que afundar e perder os 123.073. O que pode acontecer, e que está apontando para isso, é ter um processo de correção desse movimento aqui de subida, correção dessa subida, sobe forte, vem caindo, aí a gente tem que avaliar a forma como vem caindo. Não começou de maneira muito forte. Por exemplo, é um candle de baixo, é um candle que representa uma sinalização de ter um movimento para baixo, a confirmação desse movimento vai aumentar isso se o Ibov oscilar abaixo da mínima dessa semana, 134, 171, reforça a chance de ter um movimento para baixo, e a gente vai olhar para os próximos suportes. O imediato já está aqui, já foi testado em torno de 134.185 pontos. Os próximos níveis de suportes estão aqui, primeiro, retração de 38,2% de tudo que subiu, que daria ali 131.780, arredondando. Depois disso, vai ficar muito mais na região desses topos anteriores. Ó, esse aqui já coincide, esse topo aqui já coincide com esse nível. Então, reforça esse nível que pode parar de cair e voltar a subir. E lembrando, não precisa necessariamente voltar aqui, mas são níveis que a gente vai mapear para, se realmente confirmar aqui o movimento para baixo, e chegar aqui, eu fico mais sedento para compra aqui, dependendo da forma como chegar, a gente vai compartilhando isso aqui com vocês, seja através do radar da semana, seja através das análises aí diárias que a gente tem, principalmente aí no análise de fechamento do pregão. Então aqui seria um ponto, e o outro ponto, essa região de 130 mil a 129 mil pontos. Enfim, enquanto tiver acima de toda essa região aqui, e tiver gerando sinal de alta no gráfico semanal, o foco é compra. Só que, olhando para a próxima semana, traz um indício um pouquinho mais negativo, uma expectativa um pouco mais negativa para a nossa bolsa, tá? Ou seja, de termos uma semana de baixa, eu vou falar em cima até do que está acontecendo nos índices setoriais, que criou-se uma expectativa, Petro e Vale também sem colaborar, e aí eu vou mostrar aqui no decorrer dessa análise. Indo agora para o dólar, e tirando aqui a questão do ajuste do dólar, no gráfico semanal do dólar, ele permanece ali acima da média. Então dá para perceber que o dólar não mudou sua tendência de gráfico semanal, ou seja, a tendência de alta no gráfico semanal, só que ele perdeu força. Como voltou muito aqui, ele perdeu força. E a forma como está subindo ainda não é das mais fortes, mas continua se sustentando acima ali dos 5.610. Vou colocar no gráfico diário, volta a ficar acima dos 5.610. Então isso aqui, ó, faz um zigue-zague aqui ascendente por enquanto na moeda americana frente ao real. Superou a máxima do pregão dessa sexta-feira, gera uma expectativa de entrar um movimento de subida. E olhando para o gráfico semanal, faria algum sentido ter esse movimento. Ter um candle forte de alta, um candle de indefinição, a próxima barra ser uma barra um pouco mais positiva. Não para vir romper essa região aqui, mas pode até chegar a buscar uma zona de resistência na faixa dos 5.749. Então, o dólar, ele fecha a semana com a queda, fechou a semana com queda aqui em torno de 0,28%, mas com a expectativa de poder iniciar a semana de forma mais positiva, o contrário do Ibovespa. Que eu voltando aqui para o gráfico do Ibovespa, o gráfico diário, o Ibovespa terminou a sexta-feira apresentando uma queda de 1,41% e gerando a expectativa de gerar um pivôzinho de baixa, aqui uma formação mais negativa de curtíssimo a curto prazo pelo gráfico diário, que gera a expectativa de correção, de ter um movimento de baixa do gráfico semanal que eu mencionei na análise, de ter algo aqui para baixo no Ibovespa. Então,
o Ibov termina com sinal de baixa a semana, o último pregão, e o dólar termina a semana apresentando aí uma sinalização mais de recuperação depois de ter fechado uma vez abaixo da média, volta a fechar acima da média, não só acima da média, acima dos 5.610. Oscilou acima dessa máxima, reforça a chance mais de subida e mais de focar um pouquinho mais na semana em compra da moeda americana frente ao nosso real. Depois disso, vou falar de juros. No gráfico semanal dos juros, a gente ainda está dentro de um viés mais positivo, porque assim, a tendência continua sendo de alta. Faz isso, lateraliza, rompe para cima, fechou aqui acima basicamente. Então, para mudar a tendência de alta aqui, dos juros, né, no gráfico semanal de curto para médio prazo, teria que ter um retorno aqui para baixo dessa região, ou seja, para um nível ali para baixo dos 11,08 a 10,98. Por enquanto não tem sinal. A semana foi negativa? Foi, queda de 1,22%. Mas por enquanto, ainda, essa semana, apesar de ser negativa, não perdeu nenhum nível de suporte, não fechou abaixo ali dos 11,70, que é o nível de suporte, não voltou para baixo dos 11,46, que também é outro nível de suporte, para baixo da média, enfim, continua dentro de um viés de alta de curto para médio prazo os juros futuros, o que não é algo tão bom para a nossa bolsa. Os juros futuros subindo é um indício que tende a travar a nossa bolsa, subida, e que pode favorecer justamente esse processo de correção que eu vejo com bons olhos para o Ibov. Olhando para o gráfico diário, até é algo semelhante ao dólar. Rompeu, aqui no caso rompeu, usou essa linha de tendência de baixa, testando ela como suporte, e gerou uma sinalização positiva. A oscilação acima dessa máxima reforça a expectativa mais positiva, para a próxima semana. Então, estamos terminando a semana com o Ibov gerando uma sinalização negativa para o início da próxima semana, e dólar e juros com um sinal mais positivo. Ambos, todos os três, têm que gerar uma confirmação extra, que é o Ibov oscilar abaixo da mínima dessa semana, e do pregão de sexta-feira, e dólar e juros futuros oscilar acima da máxima desta sexta-feira. Isso gera uma expectativa mais positiva para o dólar e para os juros, e negativa para a nossa bolsa, para o Ibov, se oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, desta sexta. Indo aqui para olhar o mercado americano, como é que fechou lá o mercado americano? O índice S&P 500 teve uma queda expressiva nessa sexta-feira de 1,73%. Olha o tamanho dessa barra. E fechou abaixo desse gap de alta. Então é um indício de fraqueza. Olha só, ele tinha aqui uma lateralização em cima da média, gerou um sinal de alta e já gerou essa barra bem grande, fechando abaixo desse patamar. Isso no decorrer dessa semana. Criou uma expectativa para baixo. Isso aqui foi o retorno do índice após o feriado da segunda-feira. Foram 4 pregões nessa semana. Isso aqui aumentou a probabilidade de queda. Oscilou abaixo da mínima dessa barra aqui, aumentou ainda mais a queda. E a sexta-feira concretizou aqui uma semana bem negativa para o principal índice da Bolsa Americana, o S&P, com queda de 4,25%. Não conseguiu, então, gerar uma nova máxima histórica. 4,25% não conseguiu gerar uma nova máxima histórica, que gerou um topo abaixo do topo anterior, o que dá um indício de uma tendência ficando mais indefinida no curto a médio prazo para o S&P 500, criando expectativa de vir mais abaixo. Tem suporte na faixa dos 5.344, fechou em 5.408. Abaixo disso tem outro suporte aqui desse topo, que fica ali na faixa dos 5.254, e a mínima desse fundo aqui localizado em 5.119. São os principais níveis. Então, uma região por aqui, outra aqui nesse patamar, e outra aqui nesse patamar, e outra aqui embaixo. Seriam os 3 pontos aí de suporte para o S&P. E olhando para o gráfico diário, já dá até assim para falar assim, tá um pouco mais dentro de um contexto mais negativo pelo fechamento, né? O fechamento deu uma machucada aqui nos compradores quando fecha ali abaixo do gap, traz ali para baixo da média, as médias quase vindo para o cruzamento aqui para baixo. Então, para mudar esse cenário mais negativo para as próximas semanas no S&P 500, teríamos que ter o retorno para cima da média e necessariamente para cima da máxima dessa última barra de sexta-feira, 5.522. Na parte de... Aí eu vou falar outro ponto que também que não colabora muito, que é para a nossa bolsa aqui, que são as commodities. Nós temos o barril do petróleo fechando muito mal essa semana, queda de 7,25%, essa barra aqui, e perdendo vários níveis de suporte. A gente já tinha comentado no radar da semana que tinha indícios de fraqueza, né? Perdeu o suporte aqui, essa linha azul, usou ela como resistência, mais a média, teve um sinal de fraqueza lá na semana passada, e essa semana confirmou, era mais provável invadir essa região de suporte,
não só invadiu, como fechou abaixo. Eu vou até recorrer aqui a um gráfico com a série histórica maior, que a gente pode perceber aí, ali para trás que tem suportes mais abaixo, aqui mais para a região dos $70 até um patamar de $65. Então, essa região é uma região extremamente importante, que historicamente, vou pegar um gráfico mensal, vai dar para ver mais, historicamente, ó, essa região aqui embaixo era um topo lá para trás, foi um topo aqui para frente, enfim, essa região de $70 a $65 é uma região importante de suporte, é uma região que pode trazer algum processo de recuperação. Já tem algum sinal de recuperação aqui no gráfico semanal? Não tem. Já tem algum sinal de recuperação no gráfico diário? Também não tem. E o primeiro sinal de recuperação no decorrer da próxima semana seria quebrar a sequência de máximas descendentes, por exemplo, superar a máxima da sexta-feira. Mas ainda assim, o contexto ainda continua sendo de baixa, a tendência continua sendo de baixa. Para ela mudar, tem que romper aqui essa máxima. E aí, quanto mais dentro dos $70 a $65 tiver, maior a chance de ter um processo de correção. E aí o que a gente vai olhar para a Petrobras para ver quais são os níveis de suporte. Se o mercado continuar caindo e o barril do petróleo tiver um processo de recuperação entre $70 e $65, onde é que a Petro pode gerar esse sinal de alta? Eu vou mostrar isso aqui nessa análise. Indo aqui para falar do minério, o minério também não teve uma semana boa. A semana foi de queda para o minério, revertendo um sinal de alta de fundo, que já era contra a tendência. Aqui caiu aí 9,12% nessa última semana e fechou abaixo, que na verdade não fechou abaixo, né? Oscilou abaixo desse fundo, reverteu o fundo. Criou uma expectativa da gente ter algo mais para baixo para o minério. Então, cenário também negativo. Dá para perceber, ó, quando vai respeitando ali a média, ó, respeitando a média móvel exponencial de 10 períodos. É um indício de que está fraco para subir, está mais forte para cair, traz um risco maior para as operações de compra aí em ativos ligados ao minério, como por exemplo a Vale 3, que teve uma semana ruim também. E olhando para um prazo maior, gráfico mensal, por enquanto vai apontando para buscar essa região aqui mais para baixo. Suporte tem um suporte aqui anterior num prazo menor, mas é uma região que vai aqui, ó, $80 até um patamar ali na faixa $80 até um patamar em torno aqui dos $77 e mais 77 e mais abaixo $73. Então, primeiro ponto 80 a 77 e depois disso falando lá de $73. Não tem nenhum sinal ainda contrariando ele, falando assim, nossa, tá com a cara que vai subir. Ainda não tem. Tá? Para mudar a tendência no minério, a gente teria agora que puxar aqui essa linha para cá e alterar até esse valor aqui de... Deixa eu mudar isso aqui só para eu visualizar os valores. De 105 viria para 103. Tá? Redondo. Então, pegando aqui, já botando até aqui, já está até o valor 103, só vou pegar esse aqui, dar um Ctrl+C e jogar aqui para 103. Tá? Deixar com ponto mesmo. Então, tem que superar os $103 para poder mudar a tendência de curto prazo. Então, minério e petróleo com cenário negativo. Aí a gente vai aqui para a Petrobras, o cenário também ficou ruim. Por quê? Porque ela reverteu um sinal de alta da semana passada, que ela conseguiu fechar acima desse topo, mas bateu na resistência da máxima histórica, e lá na resistência, que onde tende a entrar pressão vendedora, entrou essa pressão vendedora com queda de 4,62%, criando a expectativa de poder ter algo para baixo, principalmente se oscilar abaixo da mínima desta última semana, 37,47. No gráfico diário, não foi legal ter voltado para baixo dessa barra grande de alta. Até eu vinha comentando, ó, se gerar sinal de alta aqui nessa região, seria mais interessante para compra. Quem efetuou uma compra aqui no decorrer da semana, acionou o stop aqui dessa operação. Beleza, acionou o stop. Gerou uma nova entrada? Não. E aí, a Petro gera nova entrada ainda? Pode gerar nova entrada, só que o ideal seria acontecer algum sinal de alta no decorrer dessa próxima semana, preferencialmente acima dos 36,86. Por quê? Porque, por enquanto, pelo gráfico diário, a tendência é de alta. Mas esse movimento já começa a dar indícios negativos para a tendência de alta. Por quê? Porque ele volta para baixo desse topo, ele anula um grande candle de alta. Ele basicamente aqui, o gap foi 37,53, fechou em 37,55, não fechou abaixo, mas já ficou ali no limite. Então, se oscilar abaixo de 36,86, isso aqui seria o sinal de mudança da tendência de curto prazo vista pelo gráfico diário. Então, deterioraria a possibilidade de arriscar uma compra no papel com a melhor relação risco-retorno.
Não é que não dá para comprar se ela oscilar aqui embaixo, se ela bater aqui e gerar um sinal de alta, daria até para comprar. Só que é uma operação que vai ficar com um risco um pouco maior de você olhar aqui e falar assim, nossa, então a expectativa é que agora vai subir lá para romper os 39,96, que é a sua máxima histórica. Então, a Petro poderia também gerar compra de outra forma, que seria ela já abrir com um candle forte de alta, fechar ali para cima da média e gerar uma nova máxima na pregão da terça-feira, por exemplo. Aí aumentaria a probabilidade de subida, até daria para arriscar uma compra. Mas, por enquanto, apontando mais para poder caminhar para o seu próximo suporte mais relevante ali, que seria os 36,86. A Vale 3 terminou aqui a semana apresentando uma queda de 4,87%. Então, por isso, assim, aqui gerou um topo no gráfico semanal da Vale, gerou um topo no gráfico semanal da Petrobras. A gente tem Bolsa Americana mal, mas principalmente olhando para o que afeta realmente nossa Bolsa, em termos de as commodities, no caso da Petro e da Vale, a gente tem um cenário mais negativo, elas podem ter algum processo de recuperação, porque já vem num movimento um pouquinho mais relevante de baixa, mas ainda não tem esse indício, não tem nenhum sinal de alta ainda. E aqui, como gerou esse topo na Vale, a expectativa é que essa ação venha para perder esses níveis aqui de suporte, venha para baixo ali dos R$55, região de suporte, podendo vir a buscar até um patamar ali mais abaixo, na faixa dos 51,60. Essa região aqui, ó, desse fundo anterior. Então aqui é uma região importante, em torno dos R$55, oscilando abaixo da mínima dessa última semana, 49,83, reforça essa 49,83, só confirmando aqui não, 56,47. Oscilando abaixo de 56,47, reforça a chance de ter algo mais para baixo na Vale 3. Então, entrar comprando aqui, não entraria comprando. Dalton, se abre subindo forte aqui a semana, não entraria comprando a Vale 3. Voltou para baixo 58,40, não gerou sinal de compra no decorrer da semana, já abriu com gap de baixo, então abortou a possibilidade de compra. Eu comentei isso na análise da segunda-feira. Enfim, ativo que por enquanto está mais para fechar esse gap aqui, ó, esse gap aqui, e perder essa região aqui de suporte. Então, suporte imediato pelo gráfico diário, 56,08, seguido de 55,48. Então, para compra, cenário deteriorado, maior expectativa de queda para Vale 3. Agora, olhando para os setores, setor de consumo, gráfico semanal, o que a gente tem? Por enquanto, está dentro do movimento de baixa, que é uma correção da tendência de alta, está já começando a testar níveis de preço importantes, não teve um fechamento negativo, fechou em alta de 0,55 e pode parar de cair aí, ainda teria uma expectativa de poder ter algo mais para baixo, seja uma semana de queda, uma semana de correção da queda e a próxima semana ser uma semana de baixa. Que se olhar para o Ibovespa, está coerente. No Ibovespa, o cenário que eu estou comentando aqui, de Petro, de Vale, enfim, está coerente. Tá? O mercado, ou seja, vamos dizer assim, é correlacionado. Então, se o Ibov está apontando, ele está apontando com a média de comportamento das principais ações de poderem estar num sentido de poder ter alguma correção. Então, aqui faz sentido ter, e seria bom ter? Para mim, sim, seria bom ter algo aqui assim, ó, cai, mas não cai tanto, ou até fecha em alta, mas aí sim, na segunda quinzena de setembro, trazer oportunidade de compra mais interessante. O que seria ruim é que aconteceu um candle muito forte para baixo aqui, fechar abaixo de níveis de suporte importantes, como média, topo aqui anterior. É importante continuar acima dessa região, do 2.881 até o patamar de 2.842. Então, o setor para ficar atento em que sentido? Veio aqui, bate aqui, seja nessa região ou aqui nesse patamar anterior, e no decorrer da semana, mais para o fechamento lá da semana, gera algum sinal de alta, daria até para arriscar já a compra aqui. Tá? Em linha de que possa ter 3 barras ali no gráfico semanal e aí começar um processo de recuperação já ou no fechamento da próxima semana, dessa próxima semana, ou já na outra semana gerando sinal de alta. Então, por enquanto, fechamento aqui negativo. O que apontaria para ter algo para cima? Anular esse topo que foi gerado de forma descendente aqui no gráfico diário, que seria superar os 2.979, que também pode disparar alguma possibilidade de compra dentro do setor, se isso acontecer a partir de segunda-feira. Setor de energia, IEX, fechou bem, com alta de 1,15%, e esse aqui conseguiu anular até um sinal de baixa, que é o que eu estou comentando assim, no gráfico diário do setor de consumo fizer algo parecido, que é isso aqui, eu gero um sinal de baixa, só que aí na sequência rompe aqui, anula o sinal de baixa. Pode ainda ficar um pouquinho mais de lado aqui? Pode, está na zona de resistência importante, não conseguiu fechar acima, deixou um grande sombra superior, mas o setor vai demonstrando ainda força, o cenário é positivo, então dá para monitorar de perto ainda, no decorrer da próxima semana, por oportunidades dentro do setor de energia.
que pode até ter uma semana também negativa, vindo aqui testar essa média, que não aborta ainda o seu cenário favorável aqui para compra. Setor financeiro também forte, fechou ali menos 0,04%, mas perdendo força ali, um candle com bastante sombra superior, oscilação abaixo da mínima desse candle, 14,087 dessa barra semanal, cria uma expectativa de poder ter um processo de correção. E aí o principal suporte aqui na faixa dos 3.803, essa região de topo anterior, e a média podendo se aproximar aqui também para funcionar como patamar de suporte. Também dá para monitorar de perto o setor aqui por oportunidade de compra no decorrer da próxima semana, principalmente se testar nível de suporte, gerar sinal de alta dentro dos ativos, monitoraria os ativos. Mas oscilação abaixo da mínima dessa sexta-feira, assim como o Ibovespa, gera uma expectativa um pouquinho mais negativa para a próxima semana dentro do setor. E aqui nós temos também setor de materiais, que seria o pior setor nesse momento. Eu tinha comentado na última rodada da semana que abriria até possibilidade de compra dentro desse setor se fizesse algo assim. Olhar para esse setor, candle grande e alta, candle de indefinição, cria uma expectativa de poder ter uma próxima barra positiva. É lógico que aqui está em cima da zona de resistência, que era um ponto que poderia atrapalhar, e atrapalhou. Queda de 1,27% entre as médias, então aquele setor que, se eu for comparar com os demais setores, é aquele setor que eu não me interessaria muito para compra, por mais que ele possa desempenhar bem na próxima semana, não seria a minha escolha por enquanto. Aí só pegando ali para Vale 3, que é um dos ativos que faz parte do setor, não seria um ativo que eu ficaria muito interessado em compra. E o setor imobiliário fechou aí a semana com alta de 1,14%. Então, se a gente olhar nos setores de maneira geral, eles vêm se sustentando, todos eles não conseguiram nenhum desses fechar abaixo de suporte, a não ser o setor de materiais que está ali entre as médias, mas estão acima da média. Então, isso aqui é algo positivo, mas ainda podendo ter, também aqui seria, tanto aqui, setor de consumo, o próprio setor financeiro, setor de energia, dá para se esperar mais uma semana ali que seria um pouquinho mais negativa ou de forma lateral, do que já começar a subir. Se começasse a subir, não teria uma expectativa tão forte assim para cima. Então seria bom ter mais uma semaninha aqui meio negativa para poder ter um cenário mais favorável de ter um outro movimento de expansão assim, ó, mais forte aí na última quinzena do mês de setembro. É isso, amigos. Espero que essa leitura tenha sido válida aí para vocês, seja em termos de direcionamento, seja em termos de aprendizado. Se você curtiu, deixa um joinha, um like, agradeço demais. Um grande abraço para quem está assistindo isso, seja na sexta ou do sábado, no domingo, um excelente final de semana. Para quem está assistindo já no início da semana ou mais aí de terça-feira para frente, uma excelente semana a todos vocês. Até mais.